Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo isso mesmo hoje, quarta-feira, dia 9 do mês de novembro do ano de 2016. Um dos dias já está marcado aí para a história da humanidade, mas tudo bem, vou falar direto ao assunto. Não há outro assunto para se falar, né? No mundo, no planeta Terra. Ontem eu fiz um vídeo sobre os candidatos, né, na eleição americana. Hoje eu trago aí o resultado. Atenção, hein? Uma surpresa, hein? Isso ninguém, pouca gente imaginava. Vou falar uma coisa, poucos analistas políticos imaginaria esse resultado, né? Uma surpresa mundial, literalmente. Seguinte, quem foi eleito presidente dos Estados Unidos foi nada mais e nada menos que o magnata, o Donald Trump, o candidato que o mundo teme até hoje, por conta de suas declarações radicais, suas declarações, digamos, de força, sobre suas declarações, digamos, bem defensor da pátria americana, certo? Do outro lado, uma derrota que, para eu, assim, que avalia, né, por de longe a política americana, foi meio que uma tragédia, né? Meio que uma tragédia. Não esperavam, né, que a Hillary Clinton perderia do Trump, né? A gente até estava dando aí favas contadas a vitória da Hillary, né? Mas o que acontece? A política não é uma matemática exata, como muita gente acha que é, né? A política, ela tem suas, digamos, coisas imprevistas. E a vitória do Donald, né? Eu confundo Donald com Ronald, mas foda-se, né? Porque já teve presidente americano chamado Ronald Reagan, então por isso que eu confundo. Donald Trump. A vitória dele mostra o quê? Que não existe esse negócio de dizer que esse candidato vai vencer ou não, né? Mas o mundo teme, por quê? Ele tem um ditado, ele tem um discurso que desagrada uma boa parte da sociedade americana e mundial. Ele é praticamente contra empresas norte-americanas se mudarem dos Estados Unidos e se instalarem na China e no México, né? Sobretudo, várias empresas, por exemplo, aí a Apple, o que elas fazem? Elas desenvolvem nos Estados Unidos o aparelho, levam para a China e fabricam na China, e por isso é muito em conta, né? O Trump quer destruir isso aí. Outra questão da migração, que eu acredito que não vai acontecer o que ele propõe. O que ele propõe de radicalidade? Ele propõe um muro dividindo os Estados Unidos com o México. Não acredito que ele vai fazer, e não acredito que ele vai ser radical com como chama? Os estrangeiros. O que eu acho que seria a ideia que ele propõe é de inibir infiltrações de países, de gente de países que são contra os Estados Unidos, sobretudo a Síria, que pode criar nos Estados Unidos uma célula terrorista. Isso que teme a sociedade americana, sobretudo aí o Trump. Então ele quer o quê? Dar um jeito de impedir montagem de células terroristas. Então não é que ele é contra o estrangeiro, ele simplesmente quer impedir que pessoas vão para os Estados Unidos, não é só para estudar, para ter uma vida digna, uma vida estruturada, não. Ele quer impedir que as pessoas vão lá com segundas intenções para os Estados Unidos. O que é? Fazendo parte de grupos terroristas. Eu não gosto de falar desse assunto, mas eu toquei aqui sobre terrorismo, tá? É contra a agenda do Nilson Suquita, né? Contra padrão aqui de assuntos no canal Nilson Suquita. Sobre os brasileiros e os latinos, acho que não vai mudar muito não, cara. Na minha opinião, os brasileiros, sobretudo os latinos, mexicanos, tal, vão ter livre trânsito aos Estados Unidos normalmente. O que ele quer? Ele quer
atacar, ofendar, vamos dizer assim, os imigrantes que vêm dos países que têm terrorismo forte, né? Terrorismo forte, né? Síria, lá a região do Afeganistão, Líbano, né? Palestina, aquela região lá, Egito, Líbia, aquela região lá que o mundo conhece, né? Sabe o que é lá, né? Síria, toda aquela região. É isso que ele quer coibir. Sobre a questão aí da Hillary Clinton dizer que a senhora da guerra tal, eu não acredito que ela poderia ser isso, mas também não acredito que o Donald Trump seria isso. Falar a senhora da guerra é muito complicado dizer isso. De qualquer forma, qualquer governo americano vai para alguma batalha. Porque os Estados Unidos têm bases, têm interesse em países, sobretudo a Síria. Então, se acontecer alguma coisa lá, vai ter alguma coisa. Independente se é republicano. Porque o Donald Trump é do Partido Republicano. O mesmo partido do George W. Bush. Que é o mesmo que aí sim ele era o senhor da guerra. Aí sim ele arrumou conflito no Iraque, destruiu o Iraque, fez conflito lá no Afeganistão. Ou seja, ele é o senhor da guerra. O Donald Trump pode ser que não seja. O Obama também não era. Ou não sei se é, não sei. Mas eu acho que qualquer coisa os Estados Unidos vai se meter em alguma coisa nesse sentido. Economia, muitos gostam, né, os comentaristas aqui no Brasil, gostam de tara de falar como vai ser a relação, a vitória do Trump com o Brasil, como se fosse, se o Brasil fosse a pica das galáxias do mundo, se o Brasil fosse, sei lá, velho, primeiramente, os Estados Unidos não tratam o Brasil só com o Brasil. Os Estados Unidos tratam o Brasil como membro da América Latina. Então, eles vão se preocupar na América Latina. Tá? A política dos Estados Unidos com a América Latina manteria a mesma. Não vai mudar porra nenhuma. Pelo contrário. Vai manter a mesma coisa a política entre os Estados Unidos e a América Latina, comercialmente e tal. Né? Só essa questão do imigrante que meio que pode mudar. Mas a questão comercial entre os Estados Unidos e nós aqui da América Latina, não vou falar em Brasil, América Latina, certo? Que aqui é um bloco comercial, América Latina, não vai mudar muito, certo? Acho que o problema dos Estados Unidos vai ter muito problema com o Oriente Médio, como sempre teve, e com a China, né? Com a China. Fora isso, a Rússia, que é o temor, né? Porque se a Hillary ganhar, vai ter conflito com a China. Não vai ter, com a Rússia. Não vai ter conflito com a Rússia. Por que não vai ter conflito com a Rússia? O Trump é aliado aí do Putin. Então não vai acontecer porra nenhuma, né? Sobre a questão da profecia, né? Em 2000, o desenho Simpson, que na minha opinião acho que é um dos melhores séries, entre séries e desenhos, melhor que tem do mundo, né? O mais inteligente, o mais cerebral, né? Não te leva para mundo paralelo igual esse Game of Thrones do caralho, igual Walking Dead, esses lixos aí que o povo gosta, né? O Simpson já é um desenho da vida real, ou seja, ele critica o cotidiano no mundo. Inclusive até falou do Brasil uma vez, né? E deixou de falar, e não deixou de falar a verdade uma vez, num episódio que estava falando do Brasil. Não deixou de falar a verdade sobre que o Brasil maqueia tal, as coisas quando vem estrangeiros. Os Estados Unidos, eles criticam os Estados Unidos, a cultura americana, aquela hipocrisia de... Por exemplo, a gente tem o Homer Simpson. Ele vai pra igreja, tal, é protestante, mas ele bebe. Né? Uma coisa que a gente vê muito aí pro Brasil e nos Estados Unidos. Ou seja, ele critica a hipocrisia americana. E eles fizeram meio que uma previsão no episódio que o Donald Trump, que é um grande empresário, uma das personalidades mais conhecidas dos Estados Unidos, talvez fora dos Estados Unidos, ele não, antes das eleições ele não teria ser muito conhecido, agora já é conhecido, né? Ele foi profetizado que ele seria o presidente da República, né? E na história do Simpson, ele faz um rombo na economia americana. É que o povo tem medo disso. Mas eu acho que não vai acontecer isso não. Vou falar uma coisa. Ele corre o risco de ser o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Né? Quando o presidente começa com aquele negócio de medo, igual aconteceu aqui no Brasil com Lula, se bem que ele roubou, mas isso não é um caso, tive um medo. Mas ele fez um governo bom. Pelo menos, né? Quando o governo, como igual aconteceu aqui no Brasil com a Dilma, vem naquela pinta... Pô, vai continuar, tal, vai ser um governo bom, porque vai continuar outro governo bom, deu a merda que deu aqui no Brasil, né?
deu na merda que deu. Então quando a gente acha que um governante vence, mas é ruim, e acha que é ruim e vai destruir o país, ele melhora. Quando a gente acha que tem muita confiança no governante, o governante é bom, aí sim ele pode fazer decepções, né? Aqui no Brasil nos diga, né, que acontece isso, né? E outra coisa também que o Ronald Trump ele foi apresentador. Ele criou esse programa que aqui no Brasil ficou conhecido como um Aprendiz, né? Que teve até a versão nacional aqui no Brasil. E ele foi um empresário, né? Num programa tal do Aprendiz, né? Que lá tem outro nome. Ou seja, coincidentemente, segundo apresentador de programa Aprendiz foi eleito. Aqui no Brasil, o João Dória ele apresentou, depois que saiu o Roberto Justo da Record, ele apresentou o Aprendiz, acho que uma ou duas temporadas, o João Dória, foi eleito prefeito de São Paulo. O Ronald Trump, que criou o Aprendiz, importou esse Aprendiz para o mundo, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o programa Aprendiz, tanto a versão norte-americana, tanto a versão brasileira, ajuda a eleger novos políticos. Eles não são políticos, né? Eles não falam que é políticos, são gestores. Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião se são bom ou ruim isso. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Até mais, fui!